Olá, pessoal, que vocês querem saber o que mais cai na segunda fase em direito do trabalho em peças trabalhistas? Hoje eu vou te explicar quais são as peças processuais mais cobradas nas segundas fases da OAB. A gente fez um estudo estratégico aqui, né? Como eu venho dizendo para vocês, que a gente orienta que vocês façam esse estudo estratégico, mas aí eu já estou trazendo aqui para que vocês possam visualizar o que a FGV realmente quer de vocês, tá? A gente tem inúmeras peças trabalhistas e dentro dessas inúmeras peças trabalhistas vocês não vão estudar todas elas, até porque é uma perda de tempo em relação ao que vocês vão realmente utilizar no dia de prova. Vocês têm que ser estratégicos no momento dos seus estudos, certo? Então não vão sair por aí estudando aleatoriamente sem saber o que realmente, o que mais cai na peça prático profissional e o que mais a FGV cobra. Historicamente, a FGV ela tem um padrão de cobrança de petições, certo? Tanto da reclamação trabalhista, são as peças mais cobradas, são a reclamação trabalhista, a contestação e o recurso ordinário. E por que isso acontece? Aí você pode me perguntar também, professora Carol, por que isso acontece e como é que é essa questão desses percentuais? Vejam só, a reclamação trabalhista, a contestação e o recurso ordinário, eles são peças que são muito cobradas porque dá para a FGV trabalhar inúmeras teses com relação ao direito do trabalho, tanto material quanto processual. E isso é de extrema importância, porque é o que mais vocês vão utilizar quanto advogados. Por exemplo, com relação à peça processual de reclamação trabalhista, a gente tem uma incidência de 22% em provas passadas. Com relação à contestação, a gente tem uma incidência de 37% de provas passadas. E com relação ao recurso ordinário, a gente também tem uma incidência de 30%. Uns 11% restantes eles vão utilizar lá em outras peças, como embargo de terceiro, agravo de petição, embargos de execução. Mas o percentual maior são nessas três peças processuais. Como eu falei para vocês, é importante vocês saberem isso. Por quê? Porque vocês têm que saber quais são as peças de ataque e de defesa, as teses mais utilizadas, tanto de ataque e de defesa, nestas petições, porque vocês possam estudar de uma forma mais direcionada, tá? E eu separei para vocês aqui os temas mais cobrados pela FGV, para que vocês possam já começar a iniciar esses estudos de vocês de uma forma pelas teses prioritárias. Isso vai fazer com que vocês ganhem muito tempo de estudo, né? Para vocês não estarem estudando aleatoriamente. E o método 80-20, ele tem justamente esse interesse, que vocês façam um estudo estratégico, tá? E aí, quais são esses temas prioritários? No âmbito do direito material do trabalho, certo? Que é a parte do direito material, a gente vai ter lá a questão das jornadas e das horas extras, certo? Que aí vai lá o banco de horas, vocês vão ter que estudar a questão do horário, qual é a jornada, a regra geral da jornada de trabalho, qual é a questão de banco de horas, é possível, não é possível negociar a questão do horário, isso tudo é importante, tanto a jornada quanto as horas extras, tá? E a gente vai ter previsão legal lá na CLT, lá no artigo 58 e 59. Com relação ao dano moral, também é importante no âmbito do direito material do trabalho que vocês estudem. Por quê? Porque ele está relacionado, esse tema, a uma possível responsabilidade civil, tá? Uma responsabilização civil por um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional que surgiu ali no contrato de trabalho. Então é importante que vocês também estudem esse tema prioritário. Além do mais, que é uma alteração da reforma, a gente só tinha previsão legal lá no Código Civil com relação à responsabilização, né, de dano moral e dano material, e agora a gente tem previsão legal na CLT desde a reforma trabalhista. Então é um tema também prioritário para a FGV. Outro tema é com relação à extinção do contrato de trabalho. Por que é tão importante esse tema? Porque a gente tem várias formas de extinção do contrato de trabalho. A gente tem a extinção sem justa causa, a extinção com justa causa, a extinção com culpa recíproca, contrato por prazo determinado. Então, todas essas formas de extinção são importantes vocês estudarem para saberem quais são as verbas trabalhistas que são devidas nesse caso. Tem também a questão do negociado e do legislado, que também é outra alteração que a gente vai ter lá
após a reforma trabalhista, né? Quais são os direitos que são irrenunciáveis do trabalhador e quais são os direitos que podem ser negociados e quais são esses parâmetros. A gente vai ter lá na CLT, no artigo 611A e 611B, toda essa disciplina que vocês precisam aprender e estudar, tá? E outro tema prioritário também para a FGV é a questão da equiparação salarial, que sempre cai em direito material do trabalho, que está lá no artigo 461 da CLT. Esses são os temas prioritários no âmbito do direito material do trabalho. A gente tem também outros temas que são prioritários, que geralmente caem, que a incidência nas provas são enormes na questão da FGV, que são a parte do direito processual do trabalho. Nessa parte do direito processual do trabalho, a gente tem a questão da prescrição intercorrente, que também é uma previsão legal nova da reforma para cá. Antes tinha muita discussão se era cabível, se não era cabível a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, tá? E depois que foi legislado lá na reforma trabalhista, a gente tem previsão legal lá no artigo 11A da CLT. Outro que sempre cai em prova, honorários advocatícios. Por quê? A gente tinha, sim, temas sobre honorários advocatícios, mas antes da reforma trabalhista a gente não tinha previsão legal na CLT. Então vejam, tudo que cai referente à reforma, que é novo, que é importante, passa a ser tema prioritário no início dos seus estudos, porque vocês sabendo essas temáticas, que são as temáticas que mais caem de forma estratégica, vocês já estão na frente de muitos outros candidatos, que sequer sabem discernir quais são os assuntos que são mais cobrados nas provas passadas. Tá? E aí a gente tem os honorários advocatícios no artigo lá 791 da CLT. Antes, se vocês forem olhar em comparativo com o processo civil, no processo civil a gente tem de 10% a 20% de honorários. No processo trabalhista a gente vai poder cobrar de 5% a 15%, mas para a gente que não tem previsão legal nenhuma, hoje a gente já tem, tá? Outra questão é a distribuição do ônus da prova. Por quê? Porque vai para a matéria processual. Tudo que foi lá descrito no enunciado para vocês, ele sempre vai colocar a FGV, foi provada através de cartão de ponto, se for uma hora extra, foi provada através de testemunha, e vai dizer lá para você. Por isso que você saber a distribuição do ônus da prova é extremamente importante. E aí a gente tem previsão legal lá também no artigo 818 da CLT. E aí a gente tem ainda mais 3 temas que são prioritários, com relação à exceção de incompetência, que é aquela exceção de incompetência territorial, que geralmente é arguída a depender do local da prestação de serviço do funcionário, do reclamante, certo? E também a questão dos recursos. Como eu disse a vocês, né, o recurso ordinário geralmente é o mais cobrado, porque a FGV consegue trabalhar muitas teses com vocês ali, porque a gente está falando de direito material do trabalho, assim como o direito processual. Só que não é uma parte tão legalista. Ali a FGV também consegue incluir muitos fatos e provas, por isso que é tão cobrado. Diferentemente do recurso de revista, que aí você vai para uma parte mais de uma análise da legislação do direito em si, em detrimento do estudo dos fatos, certo? E a gente tem a questão da revelia, que está lá previsto no artigo 844, que antes também a gente tem uma peculiaridade com relação a isso, que antes o preposto tinha que ser um funcionário da empresa, hoje não é mais obrigatório que seja um funcionário da empresa. Então, como são todos os temas geralmente que são novos e são temas que são muito recorrentes em processos trabalhistas normais, né, que são processos trabalhistas, é o que a FGV geralmente utiliza para fazer os enunciados das peças práticas profissionais. Então, é extremamente importante que vocês estudem de forma estratégica para que vocês possam alcançar a tão sonhada carteirinha da OAB de vocês, né? E eu estou aqui para ajudar vocês. Se vocês querem mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal e já dá seu like para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo.